Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre transportes e comunicações. Vamos lá? Entre as diversas contribuições tecnológicas que regem o processo de globalização, destacam-se os meios de comunicação. A integração, em especial a que utiliza tecnologia de ponta, não é plena nem proporcional no mundo. Esses meios de comunicação evoluíram muito com o passar dos anos. Na imagem, nós podemos ver um dos primeiros protótipos de aparelho que permitiram as comunicações de longa distância, o telégrafo. E na outra imagem, um aparelho que a gente conhece bem no nosso dia a dia, o smartphone, praticamente uma união entre vários aparelhos em um só. É um telefone, uma máquina fotográfica, um computador na palma da sua mão. Em meados do século XIX, os cabos submarinos inauguraram a era da comunicação internacional. Eram, no entanto, cabos telegráficos. Os cabos de telefonia chegaram ao fundo do oceano na metade do século XX, no pós-guerra, e atualmente se encontram em desuso em razão de sua baixa capacidade de transmissão. Porém, os cabos de fibra ótica acabaram tomando lugar desses mais antigos, por causa da sua facilidade e rapidez na transmissão dos dados. Como você pode verificar, há uma supremacia na integração do hemisfério norte em relação ao sul, pelos eixos principais de cabos submarinos, interligando através do Oceano Pacífico o Japão e o leste asiático com a costa oeste dos Estados Unidos, e pelo Atlântico Norte, a costa leste dos Estados Unidos e do Canadá com a Europa Ocidental. Os satélites foram outra ferramenta que intensificaram e ampliaram as comunicações a nível global. Hoje, as comunicações se realizam tanto em profundidades submarinas, por intermédio dos cabos, quanto no espaço, pelos satélites de comunicação. Os satélites artificiais e os cabos de fibra óptica contribuíram para a ampliação nessa capacidade de transmissão e armazenamento de informações digitais. Com a telefonia móvel, os aparelhos celulares e computadores pessoais e a proliferação das formas de multimídia, os meios de comunicação se difundem cada vez mais. Na tabela da esquerda, podemos perceber os países com maior número de usuários com acesso à internet em casa. A gente observa que o Brasil ocupa a quinta posição, com mais de 107 milhões de usuários. Porém, os países com maior número de usuários com acesso à internet em casa por proporção da população, a gente nota que o Brasil não aparece entre as 10 primeiras posições, porque cerca de 50% apenas da nossa população tem acesso à internet. Os países da tabela, eles detêm mais de 90% da população com acesso à internet. Os meios de transporte foram muito importantes no processo de globalização. Com a intensificação e melhoria dos sistemas de transportes, essa globalização pôde ficar mais intensa também, facilitando as trocas comerciais, econômicas e de pessoas. Desde a antiguidade, os rios eram usados por diversas civilizações, como chineses, fenícios, gregos e romanos. A navegação marítima iniciava sua longa e hegemônica história, que nos séculos XV e XVI trouxe riqueza e poder à Europa e levou cultura e o modo de vida europeus aos demais continentes. Atualmente, o transporte da maior parte das mercadorias comercializadas pelo mundo é feito por meio da navegação marítima. Por ano, são mais de 8 bilhões de toneladas de diferentes tipos de cargas transportados pelos mares e oceanos de diversas formas, como por contêineres, com destaque para as rotas do Pacífico Norte e do Atlântico Norte. No Brasil, para vocês terem ideia, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a tonelagem exportada por via marítima representou cerca de 96% do total. Nesse mapa podemos ver essas rotas marítimas. Reparem que o fluxo comercial entre Estados Unidos, Canadá e Europa é muito mais intenso do que da parte sul da Terra. A navegação fluvial também é importante em diversos países, em especial naqueles cujo relevo é predominantemente formado de planícies. Assim destacam-se as antigas hidrovias em meio ao continente europeu, ou ainda nos Estados Unidos, no Canadá e na China, entre outras regiões. Na imagem, a gente pode ver a ponte Magdeburg, na Alemanha, parte da conexão do canal Elba-Havel com o canal Mittelland.
Nas áreas de desníveis do leito dos rios, muitas hidrovias contam com sistemas de eclusas, que por meio de comportas funcionam como elevadores para navios. Contudo, o alto gradiente, ou seja, o acentuado desnível no leito dos rios de grande porte no território brasileiro, dificulta a ampliação da navegação fluvial em nosso país. Se o transporte marítimo tem a primazia em razão da maior tonelagem de suas cargas, a aviação comercial se destaca em relação ao valor das mercadorias que leva. O modal aéreo tem ampliado significativamente o número de passageiros transportados, diferentemente do que ocorre com os transportes ferroviário e marítimo. Uma das vantagens em relação às outras formas ou modais de transporte é a velocidade com a qual se realizam as travessias aéreas. As mercadorias levadas por esse tipo de modal, o transporte aéreo, são mercadorias de alto valor comercial ou mercadorias perecíveis. Pessoal, essa é a primeira parte sobre a aula dos meios de transportes, então terá uma parte 2 ainda. Se você gostou do vídeo, curta por favor, se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!